Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do SoulFitCast. Hoje, iniciamos uma nova série sobre frotas pesadas com os especialistas Jade Souza, consultor de frota pesada, e Micael Duarte, Head de Inovações, ambos aqui da SoulFit. E de início, começamos o primeiro episódio falando sobre como obter economia de combustível e o que está sendo feito com a bomba interna. Olá pessoal, estamos hoje aqui com o Jades, nosso consultor de implantação aqui da SoulFit, o Micael Duarte, nosso Head de Inovações. Quero aproveitar esse momento para vocês se apresentarem. Olá Jades, tudo bem? Olá, tudo bem? Queria me apresentar, meu nome é Jades, eu trabalho aqui na SoulFit já há 6 anos, né? Tenho 41 anos e também tenho uma experiência com gestão de frota como gestor já há 13 anos. Ou seja, já estive no outro lado na área de frotas. Fui sempre focado na pesadas, né? Então eu tenho bastante conhecimento tanto na área da gestão, controle de estoque, controle de pneus, toda a parte de oficina interna, a parte também para fornecedores externos. Tive uma passagem bastante grande em todas essas áreas até chegar como gestor de frotas. E é um prazer estar participando aí com vocês. Obrigada, Jades. Olá, Micael, tudo bem? Beleza. Bom, como a Aline já disse, meu nome é Micael, né? Eu trabalhei por 17 anos numa multinacional e acabei passando por todas as fases, né, digamos assim, da frota. Eu dirigi um veículo de frota, né? Depois eu fui para uma função onde eu coordenava o cara que estava usando o veículo da frota. E, por último, né, eu fiz a gestão da frota como um todo, né, de todos os aspectos da frota. Eu deixei de gerir a pessoa que dirigia o veículo para fazer a gestão da frota, né? E agora eu estou aqui na SoulFit, né, já há um ano aí, responsável pela área de parcerias e inovação, né, e muito focado na parte de frotas leves. Muito bom, então são duas pessoas bem experientes que vai contar um pouquinho aí da gestão de frotas leves e pesadas aí para vocês, tá? Vamos aproveitar a primeira pergunta e entrar no gancho de abastecimento, né? A gente sabe aí que o combustível está em constante alta e, Jades, como que você tem vivenciado aí nos clientes SoulFit ou na tua experiência, quais seriam os melhores insights para fazer a economia no abastecimento da frota pesada? Certo, essa é uma boa pergunta, Aline. Eu acho que um dos maiores custos que a gente tem mensalmente é o combustível, né? E como que a gente pode fazer com que esse combustível possa render, vamos dizer assim, mais, né? A gente vem trabalhando aqui no nosso sistema SoulFit algumas situações como, por exemplo, economia potencial inversa, consumo versus modelo região. O que são essas situações? Por exemplo, todo o carro, quando ele vem do fabricante, ele já vem de um determinado consumo médio que ele deve fazer, certo? Que é o consumo que ele deve percorrer em condições normais do veículo, né? No SoulFit, nós conseguimos controlar esse consumo médio para ver se esse consumo chega ao consumo que realmente é o real, né? Aquele que foi determinado. Para isso, nós temos alguns relatórios e indicadores que a gente fala, que é a economia potencial, onde que eu posso ver todas as vezes que eu não cheguei no consumo médio do veículo, e economia potencial inverso, todas as vezes que eu ultrapassei o consumo médio previsto, né? Esse consumo médio previsto, às vezes a gente também tem que cuidar que a gente tem parâmetros para bloqueio, para que realmente a gente possa fazer uma estipulação de consumo. Por exemplo, eu tenho um caminhão que é para fazer 5 km por litro. Só que um caminhão, a gente sabe que a variável de um caminhão ela não pode ser muito grande. Não como um automóvel, por exemplo, né? A gente tem uma variável lá de 5%, 10% acima daquilo que é previsto. Dentro do SoulFit, a gente consegue controlar isso para ver se essa variável está acima do permitido. Consequentemente, a gente consegue ver esses desvios que a gente pode considerar de consumo. O que são esses desvios de consumo? Um registro que não foi inserido de forma correta e, consequentemente, o consumo não está acima do que era determinado. Uma quantidade que não foi inserida menor do que a quantidade prevista para a capacidade de tanque, então seria um desvio de combustível,
né? E também a questão que eu comentei do consumo médio, que é realmente o consumo que ele deve ser feito. Baseado nisso, o Sulfite te entrega esses indicadores e esse controle, principalmente para evitar que esse combustível possa, de certo ponto, ter um consumo acima do que estava previsto ou um consumo abaixo daquilo que estava previsto. Baseado nisso, nós também conseguimos controlar, principalmente para a frota pesada, quem trabalha na área de transportes, a questão da variação do pesado, do carregado, vamos dizer, e do vazio, tá? Porque hoje em dia a gente não pode considerar isso tudo dentro de uma mesma métrica, porque o consumo em si ele dá uma variação muito grande entre um caminhão vazio e um caminhão já carregado, né? Então, para isso a gente consegue fazer esse controle de todas as vezes que ele abastece com ele carregado, a gente consegue ver a média, a gente consegue determinar essa média quando ele está vazio e ver a variação de percentual que tem em cima disso, né? Baseado nisso também a gente consegue fazer o controle, a gente está controlando muito a questão da região que é utilizado o caminhão, o modelo do caminhão e também o motorista. Por que a gente tem esses pontos? A gente tem que sempre colocar em média em cima dos abastecimentos. A região, principalmente porque se você tiver num relevo, né, onde que você é plano, um consumo médio é uma coisa. Quando você tem um relevo acidentado, o consumo é outra. Se ele trabalha numa estrada boa, em boas condições normais, é um consumo. Se ele trabalha em cima de condições, estrada de chão, buraco, mista, é outro consumo. Isso entra ainda, a gente não vai falar sobre pneus, que vai influenciar também. Mas em cima disso a gente consegue ter o roteiro dele, através das viagens, e consequentemente às vezes ver uma marca que às vezes não tem um consumo tão determinado, a gente consiga ver ela através da rota, vendo, olha, esse consumo desse caminhão nessa rota aqui ficou bem fora, mas por quê? Porque é uma rota que a rua é ruim, tem muito relevo, o relevo é ruim, é acidentado, está carregado, então eu consigo em cima disso determinar que nem sempre o vilão é o caminhão, né? Isso que a gente não entrou também no ponto do motorista. Dentro do Sulfite, a gente consegue estipular os consumos médios do motorista. Então, ou seja, eu consigo verificar o consumo daquele motorista naquele modelo. Às vezes a gente consegue cruzar modelo de caminhão versus relevo versus viagem versus o veículo para ver que realmente às vezes nem também não é o motorista, e sim a soma de todas essas condições. Então hoje a Sulfite, através de vários indicadores, ela consegue te dar uma solução melhor. É claro que eu sempre falo em todos os podcasts que eu venho falando que o sistema ele não vai substituir o gestor. A Sulfite vai dar uma ferramenta onde que o gestor, qualificado através das informações que tem lá dentro do Sulfite, ele consiga determinar qual que é o melhor cenário, baseado em todas as soluções que a gente vem falando. Isso falando em consumo médio, partindo do abastecimento de uma forma geral, né? Ainda a gente também tem, a Sulfite pode oferecer, através, por exemplo, da bomba interna, um controle também do desvio do combustível dentro da bomba interna. Hoje a Sulfite tem alguns integradores, onde que vem esse combustível, e a gente consegue, dentro dele, estipular custos que a gente tem de combustível, seja o custo do investimento parado, o que foi aplicado no veículo, aquilo que foi, no caso, não está aplicado no veículo, não está no estoque físico, mas está disponível, foi retirado, vamos dizer assim, da bomba e não está mais disponível, ou seja, aquele desvio. Hoje a gente existe também a auditoria de consumo médio, de bomba interna dentro do próprio Sulfite. Então, assim, a Sulfite hoje ela te dá várias soluções para consumo médio do veículo, mas ao mesmo tempo também o controle de todo esse combustível, quando esse combustível está disponível dentro de um tanque. Até é importante esse ponto que você falou, Jades, que o Sulfite ele vai te trazer essas informações, só que obviamente o gestor ele precisa ter uma visão estratégica, saber analisar o comportamento do motorista, essas questões de estrada, ter esses dados e aí sim tomar atitudes, né, mediante essas informações que o Sulfite faz. Então até importante reforçar que esse é um papel que vocês, especialistas da Sulfite, também conseguem fornecer ao cliente, fazer com que ele tenha essa visão mais estratégica, né? E focando na parte de bombas, a gestão também pode ser feita pela bomba interna, não só todo o serviço externo. Então o Sulfite fornece essas duas opções hoje para todos os clientes, né?
Dessa questão, né, que você acabou de falar aí, que a Sulfit fornece toda a solução para a gestão da bomba interna, aí agora puxando um pouquinho para o outro lado aqui, né, o Jades falou bastante aí da frota pesada, e aí uma coisa que você perguntou, né, como é que a gente faz para economizar com combustível? O combustível não tem o que fazer, né? A gente não tem como abaixar o preço ou achar um lugar onde o preço é mais barato e outra. Isso aí não resolve o problema, né? Às vezes, hoje você acha um posto de gasolina que tá 5, 10 centavos mais barato, mas amanhã ele já não tá mais, o preço já alterou. Então, uma das características da frota pesada, né? É tudo isso aí que o Jades falou, questão de veículo carregado, não carregado, terreno acidentado, não acidentado, enfim, todas essas variáveis aí que ele considera, e que na frota leve não se aplica muito. Mas o que se aplica, né? Então, agora quando eu vou explicar o que se aplica na frota leve, acho que a gente pode dividir essa questão de como reduzir custo com combustível em dois caminhos. O primeiro, esse que o Jades falou, né? Na frota pesada, de como você vai trabalhar isso aí, de ver performance do condutor, terreno acidentado, carregado ou não. E com a frota leve, é muita questão de... Existe uma característica na frota leve que é o condutor normalmente leva o veículo para casa. Diferente da frota pesada, ele não leva o caminhão para casa e anda com ele no final de semana. Nem nas férias, nem à noite, enfim. Mas na frota leve, isso acontece. Na grande maioria das vezes, as empresas não têm pátio para recolher os veículos. Tem empresas que têm abrangência nacional, enfim, então não tem pátio em todos os lugares para receber esse veículo. E o veículo acaba ficando em poder do condutor. E o que acontece é que ele usa esse veículo fora do horário de trabalho. Usando fora do horário de trabalho, à noite para a faculdade, final de semana para balada, para praia, para festa, para supermercado, enfim, seja o que for. Então, o que fazer? Começar a controlar o uso fora do horário de trabalho. Você não vai conseguir reduzir o custo do combustível, mas você consegue reduzir os gastos com o combustível, que no caso seriam os gastos indevidos, né? Coisa que está sendo utilizada e que não deveria estar, porque simplesmente pelo fato dele estar com o veículo, ele também acaba usando o combustível da empresa em benefício próprio.